Oi, boa noite. Aqui é a doutora Cristina Guiar com a live da quinta-feira. Quem estiver entrando vai dando um oizinho, vai dizendo que entrou, para a gente poder começar. Entraram alguns já. Tomara que entrem rápido, né? Gente, vou avisando aqui que as gravações do programa, do projeto Clínica estão acontecendo, mas é uma coisa que eu resolvi, tive a ideia de fazer o projeto, não imaginava que ia dar tanto trabalho, não imaginava, porque eu não tinha pensado em alguns detalhes. Eu pensava que eu podia ir visitar as clínicas, só que o problema, a gente não pode divulgar imagem das crianças. Então, se eu for visitar as clínicas vão estar em atendimento, fazer com que as clínicas parem de atender, para que eu possa ir filmar, gravar, bater fotos, fica complicado, porque eu só posso ir no horário comercial e elas estão em pleno funcionamento, e a gente não pode divulgar a imagem de crianças. Então, ficou uma coisa que eu não tinha pensado nesse problema. Então eu estou pedindo agora fotos aos donos, fotos das clínicas, porque às vezes eles mesmos tiraram fotos de uma clínica vazia, porque eu preciso montar vídeos e algumas coisas, mas eu pensei que eu podia ir nas clínicas, que seria muito legal. Mas a gente corre o risco de alguma mãe, algum pai não achar interessante, a gente ter problemas por causa da imagem das crianças, né? Então é difícil a gente ir numa clínica em horário comercial para filmar, e solicitar que essas clínicas parem de atender também fica complicado. Então a gente tá mais difícil do que eu imaginava fazer o projeto Clínicas, mas a gente está indo, tentando. Então foi por isso que a gente pensei que já teria como divulgar nessa primeira semana, já ter divulgação de alguma clínica, mas não está dando certo, por enquanto. Mas vai dar certo, porque a gente tenta até conseguir. Hoje eu vou falar uma coisa que eu nem pensei em falar, mas eu estava conversando hoje, enquanto eu fazia maquiagem, eu estava conversando no salão com a minha maquiadora, com a Jaque, e eu contando uma coisa que aconteceu, e ela disse assim: Cris, conta, é tão interessante isso, dá essa dica. Eu disse: você acha? Ela disse: eu acho. Eu acho que é super interessante, que as pessoas vão gostar de saber. Então nós vamos falar sobre isso que eu contei para ela hoje, numa conversa assim informal. Eu disse: tá bom, vou tentar, vamos ver se as pessoas vão achar isso interessante. Então é por isso que nós vamos tentar fazer sobre esse tema, que é um tema assim, nada a ver, não tem nada a ver nem com autismo, nem com TEA. Vamos ver. Mas as perguntas vocês podem fazer independente do tema, né? Então, por isso, vocês podem fazer, independente do tema, as perguntas que queiram, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver se eu vou contextualizar o que aconteceu. Eu estava conversando com a Jaque sobre o atendimento e como as coisas, a gente tenta, pacientes, principalmente no SUS, quando a gente tem pacientes que são mais carentes, carentes mesmo financeiramente, e também por profissionais que moram no interior. Então, a consulta, a gente tenta passar várias informações. E aí, entre uma das coisas que a família estava colocando, uma família muito, muito carente, pobre, e a criança... Ela disse: não, doutora, mas é uma bebê, ela só toma leite sem lactose, porque quando eu dou leite normal para ela, ela tem dor de barriga, diarreia, então a pediatra mandou dar sem lactose.
Aí eu disse, se você compra o leite sem lactose, doutora, tá saindo caro, porque ela toma esse leite. E aí eu me lembrei, e estava comentando, sobre uma coisa que faz muitos anos. Isso é uma coisa tão antiga, pediatras mais antigos sabem disso. No passado não havia a produção de leite sem lactose. Então a gente ensinava as mães como fazer um leite sem lactose para as crianças. Isso acontecia, porque não existia essa história de leite sem lactose, é de poucos anos para cá. Não existia fabricação de leite sem lactose. Então aí eu estava ensinando, se chama leite que eu aprendi como leite MOL, M-O-L-L, MOL. Faz muitos anos que eu aprendi isso. Quer dizer, você pega o leite de gado, que é o leite que eu perguntei, essa mãe tinha em abundância, porque ela mora no sertão. Você pega o leite e você faz uma coalhada. Quase todo mundo sabe fazer, principalmente as pessoas do sertão sabem fazer coalhada. Com os pingos de limão você talha o leite para fazer a coalhada. Aí você faz uma coalhada dos litros de leite que você quer usar. Aí você vai pegar um pano bem limpo, lavado, bem limpo, e você vai jogar aquela coalhada para poder separar o soro da parte da massa da coalhada, né? Então vai sair o soro, você vai espremer e você vai tirar o soro. Você vai medir a quantidade de soro que você conseguiu retirar. Você vai colocar a parte que é a pasta que fica no pano, a pasta que é a massa da coalhada, você vai colocar no liquidificador. Você vai jogar fora o soro e você vai, na mesma quantidade que havia de soro, você vai reconstituir, colocar de água e você bate no liquidificador. Assim você vai refazer um leite, só que agora com uma retirada de quase 90% de lactose. Então a lactose foi embora junto com o soro. Então a lactose foi embora e a gente tem um leite quase que isento de lactose. E isso é extremamente barato, e para as pessoas com baixa renda salva a vida, porque a criança bebês precisam fazer uso de um leite com baixo teor de lactose e a família não tem condições de comprar. E aí eu falei hoje também sobre o atendimento, sobre que eu estava ensinando essa mãe, já que achou interessante, e eu estava ensinando uma outra coisa que eu fiquei assim passada. Eu estava tentando ensinar a mãe a fazer uma coisa que a gente aqui em Fortaleza você compra em loja de crianças, você compra isso. Porém, ele é muito fácil de fazer, porque você não precisa de muitas habilidades de costureira. Você pega um pano, corta o pano que vai ficar em cima como se fosse... você vai fazer uma travessa, né? Uma faixa no berço da criança. Então, de um pano de grosso, pode ser um brim, e você vai colocar velcro de um lado e do outro. E essa mãe é tão do interior que eu fiquei assustada. Ela não sabe o que é velcro. E eu tentava explicar o que era um velcro e ela não entendia, disse que não conhecia. Como eu estava no hospital, eu peguei do aparelho de pressão, que tem um velcro, né? Mostrei para ela o velcro. Ela disse que não conhecia, que nunca viu o velcro. A gente às vezes fica assim passado. Eu não acredito que mesmo as pessoas do interior não saibam o que é velcro, porque assim, é uma coisa tão comum, assim, short de tactel de homem, muitos fazem assim, bem baratinhos, de feira, usam velcro. Eu disse assim, eu não sei como explicar.
porque o que eu queria é que ela fizesse a passadeira, colocasse o velcro de um lado e do outro para fazer os rolinhos que vão ser colocados nas duas posições, e a criança vai colocar a criança no meio desses dois rolinhos para que ela durma em decúbito lateral. Mas o velcro foi a ideia que eu tive, que é muito simples de costurar, de ensiná-la, mas ela não sabe o que é, e eu perguntando, gente, existe outro nome para velcro? Porque eu só conheço assim, o nome velcro. Se alguém souber, se existe outro nome que as pessoas conheçam, por curiosidade eu queria saber se existe outro nome que você conhece para denominar velcro, porque para mim, eu perguntei lá no hospital para as atendentes, e as atendentes, doutora, eu não sei não, outro nome, eu só sei esse também. Não, eu também não sei. Mas nós estávamos conversando sobre muitas e muitas coisas que a gente passa. Exatamente, muita gente, esses rolinhos já são vendidos, mas são vendidos caros. E essa mãe era uma mãe, a gente ensina essas coisas para as mães muito carentes do SUS. Então é super fácil fazer esses rolinhos, muito fáceis. Então por isso é que a gente tenta ensinar as mães do interior a fazer. A Dani, carrapicho. O nome se chama carrapicho? Não acredito. Carrapicho, na verdade, existe uma história que tem a ver com carrapicho, mas eu acho que o nome não é conhecido como carrapicho. Na verdade, o velcro ele foi inventado por um homem que já de mais idade, que depois de aposentado, ele foi morar no campo e ele ia pescar e ia com um cachorro, e ele ficou encafifado como é que o cachorro, os carrapichos, realmente o carrapicho, aqueles dos matos, se pregavam tanto nos pelos do cachorro. E aí ele foi estudar o desenho daqueles carrapichos, e o velcro realmente ele simula aquele desenho. Porque prega, né? Então, quer dizer que no interior se conhece por carrapicho? Tá aí, não sabia. Não sabia que carrapicho era o nome de velcro. Aprendendo. Pode ser que se eu tivesse usado o nome carrapicho, a mulher tinha entendido o que é que eu queria falar. Mas ela não entendeu. Mas eu mostrei. Ela também não entendeu. Se fosse só o nome, eu mostrei, porque lá tem um aparelho de pressão que tinha o velcro. E ela disse que nunca tinha visto. Também ela era do interior, que eu também nunca ouvi falar. E é que a gente atende muito, há muitos anos eu atendo, eu escuto, não é que eu conheça, mas eu escuto o nome dos lugares, né? E ela falou um nome lá que eu não sei, nunca ouvi falar. Não sei onde é que é, não. Então, eu estava conversando e a Jaque falou isso. Ai, Cristina, essas coisas são interessantes de você colocar. Sei. Então, vocês depois me botam se vocês acham interessante essas dicas, porque existem diversas. Mas eu nunca coloquei, porque eu sempre achei que isso era tão, assim, simplório, tão sem necessidade, que eu não achei com grande valia para vocês. Mas se vocês quiserem esse tipo de dica, na profissão, a gente ensina muita coisa. Para pessoas de baixa renda, que precisam fazer adaptações, né? Adaptações que não dá para comprar na loja o produto, a cadeira de rodas, a cadeira de banho, a colher adaptada, a cinta, a tala. Então, com isso, a gente realmente, no decorrer da vida, a gente faz adaptações para tentar ensinar as famílias de baixa renda do SUS a tentar fazer coisas similares que os filhos necessitam. Então, vou olhar aqui as perguntas, tá certo? Gostei, Dani, carrapicho. Mas eu acho que ela não conhecia. Vamos lá.
ver se tem alguma pergunta. Estou olhando. PH Estorreal. A senhora trabalha online também? Eu atendo online, porém, o atendimento online, quando a gente teve a pandemia, que o Conselho Federal de Medicina, ele liberou o atendimento online, eu comecei a fazer online, mas hoje em dia eu já não faço para todas as patologias, porque principalmente aparecia muita queixa de que a mãe tinha, assim, achava, pensava, tinha algumas suspeitas de autismo. No autismo não dá para fazer, porque eu preciso examinar a criança, o comportamento da criança. Então você perde muito e eu não vou soltar um laudo por um vídeo que foi mandado numa situação fora das circunstâncias. Então, como eu não vou, a pessoa que quer a consulta, ela quer o diagnóstico, ela quer o laudo, essas coisas, e como eu não tenho condições de fechar esse diagnóstico sem o atendimento de primeira vez sendo presencial, eu não faço primeira vez em todos os casos, não. Mas eu faço depois dos outros, depois do segmento, eu faço as consultas online dos meus pacientes, eu faço sim. E de primeira vez eu faço para algumas patologias, não para todas. De primeira, né? Mas depois que a primeira foi presencial, eu faço para todas as patologias. Mas autismo eu não faço primeira vez online, só presencial. Lais Neves, é possível diagnosticar TEA sem problemas sensoriais associados? Sim. Você não precisa, não é obrigatório ter problemas sensoriais. É uma característica possível que está muito comumente presente, mas não obrigatória. Então é possível fazer o diagnóstico, sim, porque não é obrigatório. Jaqueline, doutora, fala sobre os espasmos em bebês. Eu não sei se você está falando em espasmos por causa da síndrome de West, porque o termo espasmo, ele é usado para um movimento brusco, rápido, que normalmente você tem, um movimento rápido que baixa, a criança faz e volta. E que acontece normalmente em cluster, quer dizer, em cacho, em sequências. As crises em espasmos, que são os espasmos infantis, elas são de grande importância, porque é com essas crises que se define uma das características da síndrome de West, porque é a crise convulsiva presente na síndrome de West. A síndrome de West é um tipo de epilepsia que acomete crianças pequenas e que ela precisa ser feito um diagnóstico muito rápido, porque você vai ter melhores respostas no tratamento com o diagnóstico rápido. Ela é uma epilepsia refratária, ela é uma epilepsia de difícil tratamento e ela também ela causa muito atraso do desenvolvimento. Rapidamente essa criança perde, se já andava, ela para de andar, ela se torna molinha rapidamente, com poucos dias do início dos espasmos. Então, por isso, o diagnóstico de espasmos infantis é tão importante e deve ser feito de forma muito rápida, para tentar iniciar o tratamento o mais rápido possível. O ideal é que você consiga começar o tratamento com 1 semana no início dos espasmos. É o ideal. Marisa. Hoje já vendo esses rolinhos em lojas de bebês. Foi ela que estava te falando. Sim. Com certeza. Mas não são baratos para essas pessoas. Deviane, boa noite. Essa história do carrapicho eu não sabia, não. Agora eu já sei.
Boa noite, doutora. Pode me informar aonde está atendendo seus pacientes do Meirelles? No HGF. Sampling, o fato de ser mãe, trabalhar com gente carente, faz a senhora trazer tantas dicas dentro da realidade? Porque assim, eu tenho muitos anos de formada, né? Eu tenho 20 e poucos anos de formada. E eu sempre trabalhei no SUS. Então, eu sempre trabalhei em hospital público. Então, com isso, o número de pessoas já atendidas e de situações que a profissão nos coloca é muito grande, né? De experiências vividas. E segundo, a gente querer também ajudar, né? Você precisa, aí você manda então comprar uma tala. A mãe olha para tua cara, como é que ela vai comprar uma tala? Então você tenta fazer com que a criança tenha o benefício da tala com materiais mais simples, entendeu? Por mera necessidade. Se a gente não precisasse, a gente não fazia isso. Se tudo fosse fácil, a gente não precisaria, viu? A gente faz isso porque são pessoas que precisam. Tem uns profissionais que às vezes estão fora da realidade. Eu vejo algumas pessoas fora da realidade. Eu atendi uma senhora que mora eu achei tão fora da realidade que eu me lembro dessa história, porque eu achei até cômico. A pessoa mora na zona rural de Quixeramobim, foi para uma nutricionista e a nutricionista disse para ela que a criança só podia comer de fruta kiwi. Quando ela me contou, eu disse: como? Não, doutora, é porque fruta ele só pode comer kiwi. Kiwi em Quixeramobim? Na zona rural de Quixeramobim? Onde é que a senhora compra kiwi? É uma pessoa muito sem noção, porque fazer essa pobre coitada gastar dinheiro comprando kiwi em Quixeramobim, pelo amor de Deus, não é possível. Não conheço essa criança que só pode de fruta, ela só pode comer kiwi. Então existe um povo assim, uns profissionais muito sem noção, e isso eu acho até maldade, né, com essa mãe pobre do interior que vai acreditar em você. Pelo amor de Deus. Jaqueline, meu bebê está com esses espasmos, está com 7 meses. O difícil é conseguir um neuropediatra na minha cidade. Estou correndo atrás. Você precisa, principalmente, se você estiver tendo os espasmos, você precisa de um eletroencefalograma. Porque se o eletroencefalograma realmente confirmar que são os espasmos, vai aparecer uma alteração que se chama hipserritmia. E aí, você tendo essa alteração de hipserritmia, você fecha o diagnóstico, quase que você fecha o diagnóstico de síndrome de West. E com isso, você vai poder chegar num hospital tipo o hospital de referência do estado, que tem emergência, é o SEIMI. Então, você vai conseguir chegar até pela própria emergência do SEIMI, porque você consegue ser encaminhada se você tiver com não só a história, mas você tiver o eletro com hipserritmia, porque isso é uma urgência. Entendeu? Lisandra, boa noite. Meu filho tem epilepsia benigna da infância e teve uma crise por febre. Depois disso começou a ter espasmos durante o sono. Devo ficar preocupada? Aí não acredito que seja espasmos, porque os espasmos, que vocês chamam de espasmos no sono, não costumam ser espasmos, costumam ser as mioclonias do sono, que não existe nenhuma gravidade. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que é a mioclonia do sono, você entra no meu canal Neuropediatria para Você do YouTube e procura o vídeo que eu explico mioclonia do sono. Porque os espasmos do West não vão acontecer durante o sono, exclusivamente durante o sono. Podem até acontecer durante o sono, mas vão acontecer acordado. Já as mioclonias do sono, como o nome diz, é uma mioclonia do sono, então ela acontece no sono.
E elas são muito confundidas com crises convulsivas e é muito comum essa pergunta. Então eu já filmei o vídeo, tá lá no canal. Olha o vídeo, veja se você gosta, veja se você entende, dá um like, comenta se você entender. E se você gostar da explicação, é evidente, né? Jaqueline, o pediatra pode pedir esse exame? Pode sim. Não precisa ser o neuropediatra não, o pediatra pode pedir o eletroencefalograma. Aprendizagem possível. Entrou. Lisandra Amaral, obrigada, adorei a senhora, de nada. É a primeira vez que você entra aqui? Laís Neves, por que deve-se aguardar 3 anos para os desmames das medicações da epilepsia benigna da infância? Seguinte, há muitos anos atrás, essa é uma história, gente mais velha sabe dessas histórias. Seguinte, há muitos anos atrás, durante um congresso internacional, se abordou o tema. Naquela época, ninguém tirava o remédio. Quem tinha convulsão usava o remédio e usava ad eterno, não tirava o remédio. E aí foi levantada essa questão. Quase neurologistas do mundo inteiro e as pessoas falando, olha, eu tenho um paciente que está há 10 anos sem crises. Aí, gente, eu tenho um paciente que está há 15 anos sem crise. Tem um paciente com 20 anos sem crises. Será que eles ainda precisam usar o remédio? Então, quando é que a gente pode tirar o remédio? Como é que a gente vai avaliar? Mas essas pessoas, será que elas ainda precisam usar o remédio? E foi levantado esse ponto. A partir desse ponto, foi criado um um trabalho com muitos pacientes. Um número bem grande, um N que a gente chama, né? Um número muito grande. Onde eles pegaram e começaram a fazer a retirada gradual da medicação de um número muito grande de participantes que eram assim, pessoas com 10 anos, 15 anos sem crise. Aí eles fizeram a retirada gradual e eles acompanhavam essas pessoas. E aí eles encontraram uma taxa, que a taxa eu acho que era 92 e pouco por cento de cura, porque 92, quase 95, não me lembro agora se era 92 ou era 95, uma coisa assim, a taxa específica de cura, quer dizer, eles tiraram a medicação e não voltaram a ter crises. E o restante voltaram a ter crises. Aí eles pegaram então o paciente com 10 anos sem, aí eles fizeram a retirada e conseguiram encontrar a mesma faixa. Os mesmos 92 ou 95, mesma porcentagem de cura. Aí eles foram descendo. Há 7 anos sem crises, a estatística era igual. A mesma tal 90, eu não me lembro agora se era 92,5 ou era 95. Mas a mesma taxa, estatística igual de cura. Aí eles foram baixando. 5 anos sem crise, a mesma taxa. 3 anos sem crise, a mesma taxa. 2 anos sem crise, a taxa mudou. A taxa caiu de cura. Então, o que foi o consenso, que hoje em dia um protocolo? Quer dizer, tanto faz você esperar 20 anos sem crise, quanto 3 anos sem crise, que a sua taxa é a mesma. Então, por isso, usa-se os 3 anos. Se você esperar menos do que 3 anos, a sua taxa cai. Então, o protocolo americano, ele coloca 3 anos sem crise, no mínimo 3 anos sem crise, porque ele seguia por esse grande trabalho, que foi feito com um tempo muito grande de follow-up dos pacientes. Então, eles foram tirando. Isso já faz alguns anos, muitos anos. Então, existe um porquê. Primeiro, está dentro do protocolo. Então, aí esses 3 anos sem crises caiu dentro das orientações do protocolo americano, da Academia Americana de Neurologia, que se baseou nesse trabalho. Jaqueline, no meu bebê acontece quando ele acorda depois de um sono ou quando está com sono antes de dormir.
deve estar falando, se referindo aos espasmos. As mioclonias do sono ocorrem sempre durante o sono, no início do sono. Eila, na Prata. Minha filha tem Studeweber, 5 meses. Às vezes, ela tem uns espasmos dormindo. Então, não são crises, é porque vocês estão usando a palavra espasmos. Existe um movimento involuntário do início do sono que não é espasmo, que se chama mioclonia do sono. Quem tiver com dúvida, entra no Google, bota mioclonia do sono e imagens. Vocês vão assistir alguns vídeos sobre o que é a mioclonia do sono. Se vocês quiserem, também podem colocar no Google espasmos infantis e coloquem imagens. E aí você vai ver imagens do que é espasmo. Espasmos e mioclonias são 2 movimentos diferentes. Os 2 são involuntários, mas são diferentes. Difícil da gente, na palavra, a gente conseguir te mostrar a diferença. Mas vocês estão usando como o nome espasmo e eu acredito que vocês estão usando aleatoriamente esse nome espasmos. Eu estou falando que na entrada do sono, existe um movimento involuntário que é muito confundido, que as mães se assustam muito, mas que são as mioclonias do sono. E as mioclonias do sono, elas não são crises convulsivas, tá certo? E aqui, novamente, eu peço a todos vocês, milhões de corações, as grandes pessoas, as mães, pessoas assim, de coração muito grande, que cederam a imagem de seus filhos para estar no Google, para que vocês que não conhecem possam ver os filhos delas com movimentos. E estão expondo os filhos delas, próprio filho, ela permite que se possa publicar a imagem e o filme do filho dela, para que vocês que não sabem o que é aquele movimento possam ser informados. Isso é uma doação incrível. Quando a gente tem uma mãe que tem um filho, que tem alguma coisa que a gente quer passar para um estudante, quer passar para as outras mães, a gente tem que pedir permissão, pedir assinatura de termos para fazer a parte legal, mas a gente precisa contar com um coração generoso, porque ela vai estar expondo o filho dela em benefício dos outros. Então, por isso, muitos corações para as pessoas que são, assim, cederam essas imagens. E que aí vocês podem acessar essas imagens e entender o que é uma mioclonia do sono e o que é um espasmo infantil. Que mais? Carla. Doutora, eletro com alteração na atividade de base. O que significa? Um eletro de 7 minutos com o bebê acordado é confiável? Um eletro de 7 minutos não é confiável. Então, com o bebê acordado dormindo, 7 minutos não é tempo de eletro. A atividade de base é uma das coisas que eu acho mais difícil, viu? Eu explico muita coisa, mas explicar eletro é uma coisa muito difícil. Não dá para a gente conseguir explicar, porque as pessoas querem saber o que significa. E é difícil de explicar, porque o eletro, ele existe ondas, essas ondas têm tamanhos, elas têm velocidade, e essas velocidades, esses tamanhos, essas regiões onde elas são captadas, existe um padrão, dependendo de cada idade. Então, quando a pessoa está laudando um eletro, ela que não está vendo o paciente, a pessoa que lauda, ela sabe que idade mais ou menos o paciente tem, por causa do eletro. Então, com isso, por causa do padrão das ondas, por causa do formato, da estrutura, de como as ondas estão distribuídas e qual é o seu predomínio, em que regiões as ondas lentas, agudas. Existe um padrão da normalidade para cada idade. Isso vai variando com a idade. Então, por isso se pede a idade do paciente e quem está laudando vai bater depois que ele viu se é compatível com a idade do paciente.
Então, por isso, as alterações são definidas. Como vocês não têm condições de saber sobre os padrões da normalidade, é muito difícil a gente explicar por que nesse momento esse padrão está anormal, que pode ser normal em outra situação, numa outra idade. Então é complicado. Mas um elétron com esse tempo tão pequeno, e o bebê, a criança tem que ficar quieta, porque se ele mexe a cabeça, dá interferência no exame. E os bebês e crianças pequenas elas não são colaborativas, elas não ficam quietas. Então é por isso que a gente precisa fazer o exame com as crianças dormindo, para que elas não se mexam. Então o bebê acordado, é muito difícil o bebê acordado que fique parado, com a cabeça parada. Então cada vez que ele dá uma mexida, ele mexe e ele altera a captação das ondas. Então por isso fica um exame de baixa qualidade, com muito artefato de movimento. Lisandra, é a primeira vez que consigo acompanhar uma live, mas tenho visto seus vídeos e adorado suas explicações. Oh, muito obrigada, seja bem-vinda, Lisandra. Laís Neves, muito obrigada, de nada. Iane, boa noite. Chegou mais ou menos, não está no final não, mas também não chegou tão cedo hoje, né? Procurando. Lilian, beta no elétron não significa que a criança tem ansiedade? Não, as coisas não são assim. Ondas betas não significam, não tem relação com ansiedade. Lilian, boa noite, doutora maravilhosa, boa noite para vocês. Então, eletro, eu não tenho como explicar de uma forma que seja para vocês satisfatória. O que vocês têm que entender é que existe um grande estudo, o eletro é bem estudado, as ondas cerebrais são bem estudadas, são padrões que evoluem. Então a criança tem um padrão em tal idade, na outra idade ela tem outro padrão, na idade adulta e também na pessoa que está envelhecendo. Então são padrões diferentes e que são normais, compatíveis com a idade que o paciente tem. E existem padrões da anormalidade. Então, para você saber o que é anormal, você tem que saber toda a normalidade. E toda normalidade é uma quantidade imensa de padrões da normalidade, porque você está falando sobre a vida, sobre desde o começo da vida. Entenderam? Helena, realmente você é maravilhosa, muito prazeroso te ouvir. Explicações completas e de firme, que possamos entender, de forma que podemos atender. Obrigada. Existe cura para as crises de ausência? Na grande maioria, sim. As crises de ausência, elas são crises que são boas de se tratar, no sentido que normalmente elas respondem bem ao tratamento. Então, normalmente, quando você tem crises de ausência, você tem uma boa resposta, você consegue controlar as crises por completo, e aí você consegue passar os seus 3 anos sem crise e pode conseguir realizar o desmame com aquela taxa de 92 a 95% que eu te falei. Paula Valéria, boa noite, boa noite. Virgínia entrou. Então, aqui acabaram-se as perguntas. Quem quiser ainda me perguntar, se apressem, se apressem. Adoro os corações. A Júcia que me ajuda nos corações. Ela sempre, quando ela entra, ela manda. E ela entrou. Ela manda muitos corações. Os corações devem ser dela. Os corações ajudam muito a life, porque ajuda muito no engajamento. Os corações, o que mais? Quando vocês comentam, normalmente nas minhas lives eu tenho perto de 100 perguntas. Normalmente 100 comentários, né, que chamam, porque nem tudo são perguntas. Às vezes vocês falam um comentário, que não é uma pergunta, mas a gente tem em média 100
Chegamos bem perto, quase todas as lives. Helena, doutora, meu filho foi diagnosticado com crise de ausência em 2017, faz uso até hoje do Depaquem. As crises dele são bem espaçadas, 2 a 4 anos entre elas. Mas assim, você precisa passar 3 anos sem nenhuma crise para você poder pensar em cura. Então, por isso é que é importante que vocês façam o acompanhamento. A medicina, ela tem hoje em dia uma visão de se adiantar. Então, o que acontece? O paciente está sem crise, faz uso da medicação numa quantidade X. Ele precisa voltar na consulta comigo, estando bem, sem ter tido nenhuma crise. Porque eu preciso pedir o próximo eletro, eu preciso pesá-lo, eu preciso pedir exames de sangue, eu preciso perceber que a dosagem sérica está caindo, ou eu preciso perceber pelo eletro que a atividade interictal mudou, para que eu possa mudar antes que aconteça uma crise. Porque se ela acontecer, a crise acontecer, zerou meu tempo. E eu vou começar a contar novamente. Então, a gente precisa se antecipar. E para que eu me antecipe, a família tem que me dar essa condição. Quer dizer, ela tem que voltar regularmente em consulta. Infelizmente, tem gente, ele está tomando remédio, não está com convulsão. Eu consigo renovar com o pediatra, com o posto de saúde. O neuropediatra é longe, é caro, é difícil. Então ele não vem. Não vai ser uma economia muito grande. Não vai cair muito bem. Por quê? Porque você está só renovando a receita. Então, se tiver necessidade de fazer alguma mudança, não vai ser percebido. Porque não são feitos exames de controle. Então, a pessoa não vai perceber. Vai perceber na hora que tiver a crise. Quando teve a crise, vai ser mudado, vai ser ajustado, vai ser visto. Porém, já teve, então já zerou seu tempo. Mas na epilepsia entraram? Muito bem, Nívia. Mili, boa noite, doutora. Sibéria, boa noite. Débora. Doutora, por que existem crises que acontecem ao despertar do sono? Quando você vai, existe um padrão de ondas quando você está acordado, que a gente chama vigília. Quando você vai dormir, essas ondas elas vão mudando para o padrão de sono. Então existe uma transição, as suas ondas mudam, suas ondas acordadas são umas, dormindo são outras. Por isso que eu estou dizendo, entender isso é um grande universo. Mas existe um padrão que se chama em vigília e existe um padrão que é em sono. Só que não, esse de vigília para sono vai acontecendo devagarzinho, você vai entrando em sonolência e as suas ondas em sono, elas são mais lentas do que as suas ondas em vigília. Então essas ondas em vigília vão ficando mais lentas e vão entrando no padrão de sono. E quando você vai acordar, acontece o contrário, as ondas estão mais lentas e elas vão saindo dos estágios profundos do sono para o despertar. E com isso, você tem crises que acontecem sempre ao despertar, crises que acontecem sempre no sono, crises que acontecem sempre em vigília, que dependendo do tipo da crise, ela vai ter um momento que para ela é mais favorável, em que velocidade do padrão das ondas ela vai estar mais favorável de aparecer, se é que vocês me entendem dessa forma. Helena, na última ele perdeu o controle dos esfíncteres pela primeira vez, hoje ele tem 11 anos. Mas poderia ter acontecido em outras vezes, né? Mas pelo jeito foi uma crise maior, porque na crise de ausência você normalmente não tem essa perda completa com perda de esfíncter, de controle de esfíncter. RP Metal. O eletro em sono só pode ser feito durante o sono?
O eletro em sono só pode ser feito em sono. A gente pede eletro em vigília, eletro em sono. Mas se eu pedir eletro em sono, eu quero em sono. Então, se é eletro em sono, ele é em sono. Se é em vigília, ele é em vigília. Existe um eletro prolongado, você pode fazer acordado, você pode fazer no sono. Mas se o médico pediu eletro em sono só pode ser feito em sono. Agora, eletro pode ser feito em sono, pode ser feito em vigília, das duas formas. Mães da epilepsia, boa noite, beijo novo, feliz ano novo, Nívia. Nai Souza, boa noite, doutora, minha filha de 7 anos, autista leve, está tendo uma fase muito difícil sobre comportamento, chora muito, não atende a comando nenhum, está tendo problema para dormir, ela deve tomar medicação? Quem avalia, você vai avaliar com sua médica em consulta, mas como você está dando muitas queixas, provavelmente vai estar indicado o uso de medicação, né? Provavelmente. Parece pela sua descrição que sim, mas realmente só na hora da consulta que essas suas queixas vão ser avaliadas. Sibéria, o que seria uma crise de ausência? A crise de ausência é uma crise generalizada, porém a pessoa fica em pé ou sentada, ela naquele momento ela não está lhe escutando, ela não responde, mas ela costuma ser rápida. Se você quiser assistir uma crise de ausência, como eu lhe disse, você tem a chance de colocar no Google crise de ausências, vídeos, e você vai receber algumas imagens de mães que cederam essas imagens de seus filhos tendo crises convulsivas. Adultos também, que foram pessoas que cederam. E por isso é que eu digo que a gente deve, quando a gente aprende com a imagem de uma outra pessoa, a gente pensa como é valioso aquela mãe ter cedido aquela imagem, né? Como é valioso. Germana Furlani entrou, beijo, Germana. Júlia Salles, meu filho tem 2 anos e 11 meses e só fala mamãe, é muito agitado, o que devo fazer? Primeiro, há uma avaliação, porque ele está com um atraso importante da fala. 2 anos e 11 meses, a criança vai para falar tudo, ele vai fazer 3 anos. Então, primeira coisa, ele tem um atraso importante da fala. Fora o quadro de agitação. Então, você vai precisar saber qual o diagnóstico dele. É atraso de fala, é apraxia da fala, é autismo. Do diagnóstico é que você vai ser orientado ao tratamento. Então, o diagnóstico é que abre as portas do tratamento. Se você não tem o diagnóstico, você não sabe como agir. Então, primeiro você faz o diagnóstico para você ser orientada para qual será o tratamento. Então, procure fazer uma avaliação. Cris, pelo amor da santa imunidade, faz uma live sobre a vacina de Covid e epilepsia. Eu faço, sem problemas. Mas é porque tá tão fácil, assim, a Liga já se manifestou, a gente já tem assim, órgãos que já se pronunciaram sobre isso, embora que um número muito grande de pacientes tenham me perguntado, mas isso já foi, a associação já se pronunciou, a Liga de Epilepsia já se pronunciou, quer dizer, as epilepsias, primeiro, não foram consideradas comorbidades para o Covid, por epilepsia, e elas devem ser vacinadas. Raros os casos que não serão vacinados. Não serão vacinados casos onde para tratamento de epilepsia estão em pulsoterapia. Em casos de epilepsias muito refratárias, é que você pode ter que perguntar ao seu neurologista se ele vai estar nas exceções. Mas
quase todo mundo, 99% dos pacientes com epilepsia tem orientação para se vacinar. Isso já foi, então nós já temos órgãos que colocaram. Então, os neurologistas estão repassando aos seus. Então, eu não achei que era importante fazer uma live. Mas se as pessoas quiserem, a gente faz. Pego direitinho, mas é por causa disso. Eu achei meio sem necessidade, né? De fazer a live. Por isso é que eu não fiz ainda. Nai Souza, é extremamente estressante quando ela está nesses momentos. Já ouvi algumas pessoas falarem que autista leve não precisa de medicação. Não é que autista leve não precisa de medicação. A medicação, ela trata a queixa, o que a gente chama de demanda. É muito comum que o autista leve tenha poucas demandas, porque é mais comum, se ele é leve, muitos, mas eu tenho um leve que tem distúrbio do sono, que por isso faz medicação. Eu tenho um leve que tem agitação importante, que faz medicação. Então não é pelo leve, porque a medicação não está tratando o autismo. A medicação é usada para tratar a demanda, quer dizer, a queixa. Se você tem, às vezes, eu tenho pacientes com TEA moderado que não faz uso de medicação, porque eles não têm queixa, que necessite de medicar. E eu já tenho alguns pacientes que são leves, mas necessitam de medicação. Então, por isso, Helena, mas quando o eletro não dá grandes ou nenhuma alteração, é o caso dele, sendo que entrou na medicação pelos meus relatos, faz sempre dosagem do ácido valproico e isso é demais. Porque na crise de ausência, depois que você inicia a medicação, é muito difícil você captar alterações. Essa é uma característica das crises de ausência. Então, assim, às vezes não, sempre quando eu atendo. Quando eu atendo um paciente com crise de ausência típica, quer dizer, ele teve crise no meu consultório, eu vi, eu sei que é crise de ausência, eu já faço o pedido do eletro, eu já faço a receita do início da medicação, eu mando a mãe fazer o eletro antes, fez o eletro, pode começar o remédio antes de me trazer o eletro, só para que a gente tenha o registro gráfico do padrão que ele tinha antes da medicação, porque eu sei que se eu começar a medicação eu não vou mais captar. Então, realmente, o paciente com crise de ausência, depois de iniciada a medicação, ele não consegue mais, normalmente é difícil você captar a alteração. Ácido valproico, entre outros. Desculpe, esbarrei sem querer e enviei sem ter terminado de escrever. Nai Souza, hoje não precisa, a minha foi diagnóstico. Então, assim, você não precisa da alteração de eletro, tá entendendo? Agora, precisa filmar a crise, filma a crise que ele está tendo para levar para o seu neurologista, faz a dosagem do remédio, mas faz também o uso regular da medicação, faz em horários regulares, tenta não trocar muito de laboratório, porque às vezes a troca de laboratório, existe uma coisa que se chama biodisponibilidade, que os laboratórios pode existir algumas diferenças de biodisponibilidade do princípio ativo. E existem pacientes que são extremamente sensíveis, outros não, mas os que são extremamente sensíveis, eles descompensam. Então, troca de laboratório não é bom. Não é bom. Então, usar sempre no mesmo laboratório, fazer o uso regular da medicação, não esquecendo, manter os seus controles, quer dizer, com consultas, para fazer as dosagens séricas, para tentar fazer os eletros, filmar se você conseguir as crises. E uma coisa que a gente tem que tentar cercar para conseguir entrar. Controlou a crise, agora tentar manter tudo aí para esperar o tempo passar sem crises. Noêmia, psicóloga, entrou. Débora, minha filha tem crises de ausência que sempre acontecem ao despertar do sono. É um padrão que acontece em alguns pacientes. Tem outros pacientes que só vão ter durante o sono, alguns só têm acordado. Jaqueline,
O que são essas crises? Nós estamos falando de crises convulsivas, que existem diversos tipos. Crises de ausência é um tipo de crise convulsiva. Elisa Soares, diagnosticada com autismo leve, foi medicada. Exato, tem pacientes diagnosticados com autismo leve que são medicados. Helena, vigília seria sonolência? Não, vigília é acordado. Vigília é acordar, você está em vigília, você está acordado. Vigília, aí entra em sonolência, depois sono. Nai Souza, Elisane, estou perguntando porque a psicopedagoga e a fono falaram que ela realmente precisa, mas outras pessoas dizem que não. Por isso perguntei. Você vai ver isso com o seu neurologista, quer dizer, pitaco muita gente dá. Mas o neurologista é onde você é com ele que você vai dar as suas queixas. E aí é que vai ser avaliado quais são as queixas e qual a necessidade. E vai ser ela, neurologista ou neurologista, que vai te medicar se for necessário, né? Helena, você é tão maravilhosa, estou encantada. Oh, obrigada, Sibéria Fraga, obrigada. Não estou encerrando não. Helena, às vezes as crises chegam a ser quase imperceptíveis, aparece estar distraída. Na crise de ausência, realmente, são crises às vezes que duram segundos, então são quase imperceptíveis. Elisane Soares, Nai Soares, entendi, pois minha filha foi diagnosticada com autismo leve, inclusive por essa neuro, e ela mesma passou. Só a bandidinha, pois ela é muito elétrica. Elisane, a minha filha tem 3 anos e 9 meses. Mãe da epilepsia, tem um super vídeo sobre essas crises na minha página. Vou encaminhar para você, Sibéria. Olha aí, Nívia. E eu estava falando, Nívia, para as pessoas aqui, o quanto que eu pedi uma chuva de corações, chuva de corações, por gratidão, por agradecimento a todas as pessoas que cederam a imagem de seus filhos, para que a gente possa ter vídeos para poder explicar para as pessoas o que é uma crise de ausência, o que é um espasmo infantil, o que é uma mioclonia do sono. Então, essas pessoas que cedem a imagem de seus filhos são pessoas assim a quem a gente merece toda a nossa gratidão, toda a nossa gratidão. Elisiane, ainda mães da epilepsia, kkk, mas é tanta gente ignorante que me dá alergia. Mas assim, porque eu acho que não é que as pessoas, ela está falando sobre a vacina, sobre o Covid, né? A gente pode fazer a live, principalmente porque agora vão ser vacinadas crianças, e aí eu estou realmente recebendo no meu consultório muitas consultas, muitos directs e mensagens perguntando sobre a história da vacina, e eu estou respondendo. Fiquei passada, passada com a informação de que alguns pediatras estavam orientando a não vacinar as crianças. Não acredito. Eu fiquei passada, eu disse assim, eu pedi um nome, eu vou conversar com esse colega. Não tem condições, numa altura dessa do campeonato, um médico fazer uma conduta dessa. Então, assim, a gente pode conversar, mas assim, é tranquilo, a orientação, não existe dúvidas em relação à vacina na epilepsia. A regra é vacinar. Casos específicos serão exceções. Pacientes com epilepsia refratária, principalmente aqueles que estão fazendo pulso com corticoide, podem ser que não possam nesse momento se vacinar. E aí devem se comunicar, devem ter a orientação do seu neurologista. E a gente pode fazer uma live sobre isso. Helena, doutora, crise de ausência, epilepsia e convulsão são a mesma coisa? Seguinte, o nome é epilepsia ausência infantil. Então, assim,
Epilepsia é como se fosse um Francisco. Existe o Francisco das Chagas, o Francisco Davi, o Francisco Carlos. É o primeiro nome, é o Francisco. Então eu tenho epilepsia mioclônica juvenil, epilepsia ausência infantil. Quer dizer, o epilepsia é o Francisco. Quer dizer, você classifica a epilepsia. O nome epilepsia começa, mas ali não é epilepsia não é o nome de todas as doenças. É o primeiro nome e vem acompanhado de outros nomes. Então, epilepsia, ausência infantil, por exemplo, é um tipo de epilepsia. Então, epilepsia é o nome da patologia, da doença. A ausência, crise de ausência, é o tipo da convulsão que ele possui. Porém, o termo convulsão ficou muito mais ligado a quando a crise convulsiva, ela é aquela crise convulsiva considerada clássica, que é com queda ao solo, com movimentos e perda de esfíncter. Então, as pessoas reservam um nome muito de convulsão, quer dizer, aí elas não falam mais nada, quer dizer, aí a gente entende que elas estão falando daquela crise generalizada, tônico-clônica generalizada. Então, epilepsia, crise de ausência, a crise de ausência é um tipo de convulsão, é um tipo de crise convulsiva e ela está presente num tipo de epilepsia, que se chama epilepsia ausência infantil, por exemplo. São parecidos termos dentro do mesmo contexto, mas são um pouquinho diferentes entre eles. Amanda Patrícia, boa noite. Doutora, tem algum remédio que diminui a saliva? Existe, no paciente que tem um aumento de salivação, existem alguns remédios que os neurologistas usam, existe a aplicação de botox, existe alguns tratamentos para tentar diminuir, principalmente aquele paciente que fica o tempo todo babando, né? Então, existe. Então, claro que assim, os resultados eu acho que não são tão bons assim, mas melhora. A botox melhora, alguns dos medicamentos também melhoram. E o tratamento da fonoaudiologia é primordial. Carla, doutora, tem algum estudo relacionando o COVID com atraso do desenvolvimento ou hipotonia sem diagnóstico? Não. Primeiro, não tem nem tempo para ter, né? Não existe ainda nem tempo para isso. Porque se você for pensar que nós temos no COVID, a gente tem o início do COVID no início de 2020, a pessoa teria que ter tido COVID para poder, depois a gente avaliar, encontrar um atraso. Então não dá nem tempo para isso. Mas não tem nenhum relato, não vi nenhum relato disso. Rayane, tive uma filha com síndrome de Dandy-Walker, deve ser Dandy-Walker, infelizmente faleceu. Posso ter outro bebê com a síndrome? Poder pode, mas não costuma, infelizmente pode acontecer, mas não costuma acontecer, porque normalmente essa malformação, ela não tem essa herança dessa forma, quer dizer, de uma forma tão dominante, não existe. Laisa, minha bebê tem microcefalia e tem crises dormindo. Mexe somente a boca como se estivesse chorando. Pode acontecer dela ter acordada? Pode. Ela tem crises no momento dormindo, porém ela pode também ter crises acordadas. Pode acontecer. Sibéria, você é maravilhosa. Muito obrigada, Sibéria. Jane, como conseguir diferenciar uma crise de choro e uma birra? Meu filho está muito agitado, muito agressivo, chorando muito, não sei por crise ou por birra, se não consegue o que quer. É muita sensibilidade da mãe, viu? A mãe, ela tem um sexto sentido, né? Às vezes o profissional tem tanta experiência, quando a mãe não tem esse sexto sentido, os profissionais que mexem com o desenvolvimento infantil podem até lhe ajudar, mas a grande maioria é a mãe. Às vezes tem mãe que não quer ver que é uma birra, mas ela sabe, lá no fundo ela sabe.
Mães da epilepsia. Felipe fala sempre que ficou famoso de tanto eu falar do caso dele. É verdade, ficou famoso, o filho da Lívia. Camila Pérez, para quem a gente manda os vídeos de crises? Aí normalmente são as pessoas que trabalham em grandes centros é que solicitam isso. Por exemplo, se você tem uma crise do seu filho e você quer mandar, você pode doar essa imagem para um grande centro. Você normalmente manda para pessoas que tenham a parte acadêmica, porque essas pessoas é que normalmente vão fazer trabalhos, é que vão colocar nos sites, que são sites de pesquisa, não são sites individuais de um médico. Porém, você pode doar para o seu neurologista. Você pode doar para o seu neurologista, porque quando a gente tem uma imagem doada, a gente pode passar essa imagem para os seus clientes, né? Então, existem neurologistas que já têm, eles têm uma biblioteca, mas muitos de nós usam a biblioteca de vídeos que já são feitas pelas associações, pelas ligas, porque já foi feita a documentação por eles, porque existe uma documentação para ser feita bem direitinho, para que no futuro não possa haver nenhum constrangimento pelo uso dessas imagens, e elas só podem ser usadas para fins científicos, para fins de saúde. Então, do mesmo jeito que a mãe fornece a imagem, quem recebe a imagem se compromete a usar apenas para fins acadêmicos, apenas para fins elucidativos. Então, a gente também se compromete a não fazer uso daquele vídeo, daquela imagem, daquela foto da criança ou do adulto. Existem algumas regras bem estabelecidas por acaso. A Nívia falando, se a própria Sociedade Brasileira de Pediatria indica a vacina. Pois é, mas essa história de pediatra ficar dando um viés assim contra a própria sociedade é uma coisa que só basta uma pessoa falar besteira que ela leva muita gente, infelizmente. Amei o exemplo do Francisco. Você não conhecia essa história do Francisco? Pois é, Francisco. Epilepsia é igual Francisco. Francisco das Chagas, Francisco Roberto, Francisco Marcelo, Francisco Davi. É o Francisco. Epilepsia é só o Francisco. Márcia Ferreira. Meu filho tem 1 ano e 8 meses. Ele só anda de ponta de pé. Rejeita algumas refeições, ele não gosta muito de se entrosar com algumas crianças. Isso pode ser o quê? Acho alguns comportamentos dele estranhos. Pelo seu relato, apenas o seu relato, você está fazendo um relato de algumas características que a gente encontra no autismo. Não estou dizendo que ele é autista, estou dizendo que o seu relato tem características que me fazem lembrar, porque estão dentro das características possíveis do TEA, transtorno do espectro autista. Sibéria, essa crise de ausência em crianças ou acontece em adultos também podem ter crises de ausências. Helena, então se passou a perder o controle do esfíncter, aumentou as chances de passar a ter clássicas crises de convulsão? Sim. E eu tenho pacientes que tiveram crises de ausências pequenas e eram pequenas e não foram controladas, então chegam a ter uma crise tônico-clônica generalizada. Laís, vem morar na Bahia. Ai, adoro a Nívia. Adoro. O lugar que eu gosto é a Bahia. Adoro. Luiz Souza, doutora, pode falar mais sobre os tipos de epilepsia? Muito obrigada pelas informações, amo suas lives. Gente, eu tenho hoje em dia mais de 200 vídeos no canal do YouTube.
eu já tenho uma dificuldade para filmar o canal, porque eu já filmei tanto que eu tenho pouca ideia. Para mim é complicado hoje em dia montar uma ideia de vídeos para o canal. Então assim, lá eu já falei tanto de epilepsia, tipos de crises, classificação, tanta coisa. Então quem me conhece aqui pelo Instagram, entra no canal Neuropediatria para você dentro do YouTube, se inscreva no canal, veja os vídeos. Nós temos lá uma playlist sobre epilepsia, eu tenho uma playlist sobre autismo e sobre desenvolvimento neurológico. E aí eu tenho, fora isso, o canal surgiu há mais tempo do que o Instagram. Você vai ter, eu até ouvi um comentário que eu não gostei muito, mas eu vi um comentário de uma mãe diz assim: ai, doutora, eu estou assistindo seus vídeos, a senhora faz vídeo há muito tempo, né? Eu vi vídeos da senhora tão novinha. Então assim, já sei, faz tanto tempo que eu faço vídeo, tanto aqui quanto no canal, que as pessoas já estão até me vendo envelhecer no canal. Então, ele tem vídeos demais, explicando muita coisa. Tem alguns vídeos que eu acho que eu já vou tirar, para as pessoas não falarem isso, e fazer novamente, né? Para as pessoas não ficarem com essa minha imagem distorcida. Camila, que legal, fiquei feliz em saber. Vou querer dar um vídeo do meu filho com crises gelásticas. É ótimo, porque às vezes a gente tem dificuldade de mostrar para uma mãe o que é uma crise gelástica, que são crises menos comuns, né? Essas crises é tão rara que eu sofri muito, para demorar muito para descobrir o que era uma crise de epilepsia. Exatamente, as mães que doam a imagem justamente por isso, porque não é que elas querem expor os filhos, é que elas sofreram o tempo para conseguir fazer o diagnóstico, elas não conheciam, e elas querem, elas desejam o melhor para as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. Então elas são munidas desse seu desejo, e é por isso que elas cedem a imagem dos filhos em crises convulsivas, para que a gente possa mostrar um vídeo, porque às vezes falando a pessoa não tem a ideia, e assistindo o vídeo a pessoa, vixe, igualzinho. Então fica mais fácil, né? Cedo sim. Márcia Ferreira, meu bebê de 1 ano e 8 meses, vejo muitos comportamentos estranhos nele. Foi o que eu falei, ele pode ter TEA, pelo relato você dá características possíveis. Gente, agora nós estamos no final. Nós já passamos de 1 hora, então eu preciso encerrar os vídeos. Eu mostrava os vídeos em consulta, mas os médicos não conheciam a epilepsia do riso, e dela aparece um chorinho de agonia. Porque até alguns médicos têm dificuldade de reconhecer a crise gelástica. São crises menos comuns, né? Helena, poxa, mas dou diretamente no mesmo horário os remédios dele. Tinha esperança de que não passarmos por crises clássicas. Pode ser, não pense no pior, pode ser. Nívia, excelente, como é que ela disse? Excelente live, boa noite, beijo roxo para você, Nívia. Cristina, você é maravilhosa como sempre. Aprendizagem possível, gratidão. Então, eu vou colocar essa live dentro do IGTV. Quem quiser, compartilha, comenta, curte. Quem não conhece o meu canal no YouTube, vai lá, se inscreve, dá uns likezinhos para mim. Assiste os vídeos, tem muita informação, muita informação. E eu fico com vocês até terça-feira, e eu vou pensar o que a Nívia falou de fazer uma live sobre o Covid e vacina, tá certo? Sugestão aceita, Nívia Colim.